الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. قال النبي صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Prezados para todos os irmãos e irmãs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Em primeiro lugar, louvar e agradecer a Allah subhanahu wa ta'ala, mandar bênçãos e saudações para nosso querido Nabi sallallahu alaihi wasallam. Prezados para todos os irmãos, desejo de todo ser humano, por mais que ele não seja um crente cumpridor, não seja um muçulmano de verdade, por mais que ele esteja envolvido em qualquer que seja o tipo de pecado, seu desejo é um dia ser perdoado e seu desejo é ser admitido no Jannah, ser colocado no paraíso. No dia de Qiyamah, quando ele chegar a Allah subhanahu wa ta'ala, esquecer tudo aquilo que ele desobedeceu a Allah subhanahu wa ta'ala e colocar-lhe no Jannah o mais rápido possível. Esse é o desejo de todo ser humano. Mas muitas das vezes nós, depois de desobedecer a Allah subhanahu wa ta'ala, depois de tantos anos de pecado, depois de tantos anos que não fizemos salah, talvez já atingimos a puberdade, fomos até os 20, 30, 40, 50 anos, estávamos muito distantes de Allah subhanahu wa ta'ala, mas num certo dia Allah subhanahu wa ta'ala orientou-nos, trouxe um nur no nosso coração e a gente decidiu virar-se para Allah subhanahu wa ta'ala. Mas muitas vezes quando chega esse momento a pessoa começa a se questionar: mas será que Allah subhanahu wa ta'ala vai mesmo me perdoar? Tanto tempo que eu desobedeci a Allah subhanahu wa ta'ala, tanto tempo que fui contra o sunnah de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, será que Allah subhanahu wa ta'ala vai me perdoar? Essa é uma pergunta que às vezes pode surgir dentro de nós. Ou podemos também questionar sobre outra pessoa, que você diz: mas aquela pessoa do jeito que viveu mesmo, é possível Allah subhanahu wa ta'ala lhe perdoar? Uma vida que a gente conheceu ele toda a vida como criminoso, como bandido, como alguém que desobedecia a Allah subhanahu wa ta'ala, como alguém que era frequentador assíduo das barracas, da bebedeira, e a gente começa a questionar: mas será que Allah subhanahu wa ta'ala pode mesmo perdoar aquele fulano? Então, no Bukhari vem um hadith muito famoso, onde é narrado do indivíduo que este matou 99 pessoas, tirou a vida de 99 pessoas. Mas num certo dia ele também decidiu que não. Eu acho que eu tenho que mudar de vida, tenho que me arrepender diante de Allah subhanahu wa ta'ala, tenho que fazer tauba. Então ele começou a procurar na zona: será que existe alguma maneira de eu me arrepender diante de Allah subhanahu wa ta'ala? Até que encontrou algumas pessoas que disseram: vai ter com tal abid, vai ter com aquele homem piedoso, com aquele adorador de Allah subhanahu wa ta'ala, e questiona ele sobre a sua situação. Então vem que ele foi ter com aquele indivíduo, e aqui também um pormenor muito importante, que nós, todo mas'ala, todos os assuntos da nossa vida, devemos saber a quem consultar. Não só o fato de ter barba, talvez até de ter passado em qualquer madrasa, você pensa que não, esse aqui sabe. Não, temos que procurar alguém que vai nos dar uma resposta certa e correta.
Então este indivíduo foi ter com o primeiro e perguntou que eu já matei 99 pessoas. Será que Allah subhanahu wa ta'ala pode me perdoar? Aquele homem só com a questão ficou assustado. Que este homem matou 99 pessoas. E ele de imediato disse, não existe perdão para si. Não é possível Allah subhanahu wa ta'ala te perdoar. E este indivíduo que já era conhecido por ter assassinado 99 pessoas, o que ele fez? Matou este indivíduo também e completou 100 pessoas que ele assassinou. Mas dentro dele ainda existia aquela vontade de arrepender-se. Começou a procurar ainda, quem pode me dar uma solução? Até que encontrou já um alim, aquilo que estamos a dizer, uma pessoa verdadeira. E este indivíduo disse, claro, as portas de Allah subhanahu wa ta'ala estão a todo momento abertas. Não há nenhuma barreira entre tu e Allah subhanahu wa ta'ala, é só se arrepender e Allah subhanahu wa ta'ala irá te perdoar. Mas deu um conselho, que não fique nesta zona onde já cometeste muito pecado, mas saia dessa zona, mude de lugar, vá para uma zona onde tem pessoas boas e aqueles vão te ajudar a obedecer a Allah subhanahu wa ta'ala. Entretanto, a caminhar para aquele lugar, Allah subhanahu wa ta'ala retirou a vida dele. Então no hadith vem que vieram dois grupos de anjos, uns de misericórdia e uns do castigo. Houve uma disputa entre os anjos, que este indivíduo, será que tem que ir para Jahannam ou tem que ir para o Jannah? Os que estavam do lado da misericórdia disseram que não. Ele já tinha a intenção firme de arrepender-se perante Allah subhanahu wa ta'ala, então ele merece a misericórdia. Os outros disseram não, ele não completou o tauba. Ele ainda estava a caminhar para onde ia arrepender-se. Então a disputa começou até que foi decidido que eles devem medir se a distância daquele lugar até a terra onde ele cometeu vários crimes for maior que a distância até a zona onde ele estava a caminhar. Então este deveria ser levado para o Jahannam. Quando mediram, saiu que a distância para o lugar de pecado era maior. A distância para o lugar de pecado era maior. Mas misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala, veio que Allah subhanahu wa ta'ala mudou as distâncias. Fez com que o lado que ele estava a caminhar para a boa terra, para o lugar de recompensas, para o lugar de boas ações, fosse maior, ou a quantidade, a quilometragem fosse menor do que para o lado do pecado. E assim Allah subhanahu wa ta'ala concedeu a esta pessoa maghfira. Cada um de nós sentado aqui, não matamos 99 pessoas, nem 100 pessoas, talvez até nenhuma pessoa. Mas também cometemos pecados, desobedecemos a Allah subhanahu wa ta'ala, às vezes nos questionamos a nós próprios. Será que eu sou merecedor da misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala? Será que eu me comporto de tal forma que mereço esse tal perdão de Allah subhanahu wa ta'ala? Então a resposta é sim. Nabi sallallahu alaihi wasallam diz que nós estamos aptos para ser perdoados hatta ma lam yugharghir, até não chegar naquele momento onde a nossa alma já está aqui no pescoço, onde já estamos no sakarat, estamos à beira da morte. Ali sim Allah subhanahu wa ta'ala já fecha as portas do tauba. Mas enquanto não chegarmos naquele momento, ainda há chance para a gente pedir perdão a Allah subhanahu wa ta'ala de qualquer que seja o pecado que a gente cometeu. Agora eu queria mencionar para os irmãos uma história, subhanallah. Sempre que eu escuto essa história eu fico arrepiado. Eu disse, não, hoje eu tenho que mencionar essa passagem, porque é muito intensa. Do indivíduo para os irmãos, e quem conta é o próprio Sheikh. Ele conta que eu saí da Arábia Saudita, fui até um dos países vizinhos para algum negócio. Cheguei lá, terminei o meu negócio, mudei de zona. Agora a zona que eu fui era perto do aeroporto. Mas quando cheguei lá, comecei a procurar um hotel para me hospedar. Cheguei ainda na recepção, quando entrei no hotel, estou a ver que, subhanallah, que tipo de ambiente é este? Estou a ver bebidas, estou a ver mulheres seminuas. Eu disse, onde eu entrei aqui? Mas ele disse que eu estava super cansado, que eu só queria um lugar para dormir. Mas enquanto ainda estou a conversar ali na recepção, apareceu um outro homem muçulmano. E disse, Sheikh, o que estás a fazer aqui? Ele disse, eu quero um quarto. Eu disse, não, Sheikh, eu, só pela sua aparência, não vou permitir que fiques neste hotel. Este lugar mesmo não vale a pena. Então, Sheikh, vá procurar outro sítio, aqui não dá. Ele disse que pronto, eu segui o conselho daquele homem, saí à procura de algum lugar. Mas eu estava super cansado, que já não aguentava mais procurar lugar. Então ele disse que apanhei um parque, um jardim, onde tinha ali
um banquinho, um banco. Ele diz que eu deitei-me ali e apanhei sono. Dormi ali mesmo. Na manhã seguinte era dia do meu voo de regresso para a Arábia Saudita. Então ele diz que eu saí, fui para o aeroporto, disse deixa-me ir até ali no Musalla, vou descansar mais um pouco lá dentro no Musalla. Ele diz deitei-me, apanhei sono por 1 hora de tempo. Quando despertei, vi um jovem dos seus 20 a 25 anos, que está no salá, mas não para de chorar. Ele não para de chorar. Está a chorar como se tivesse perdido um ente querido, ou se tivesse perdido seu próprio filho, desapareceu. Não era um choro normal. Não era um choro normal. Mas ele diz, pronto, eu achei, é uma pessoa normal, está a chorar, talvez, está no tauba, está no istighfar. Dormi de novo. Depois de algumas horas, quando acordei, o homem ainda está a chorar. Eu disse, mas o que se passa aqui? E aquele jovem aproximou, perguntou, oh, Sheikh, como é que você consegue dormir? Como é que você consegue dormir? O Sheikh disse, não, eu estou cansado, estive numa viagem de negócios, fiz isto, fiz aquilo, estou cansado, precisava de dormir. E o homem, o jovem, disse que eu há 3 dias que não apanho sono. Há 3 dias não consigo dormir. O Sheikh disse, mas meu filho, o que se passa? O que aconteceu? Ele disse que eu sou da Arábia Saudita, sou de uma família nobre, uma família endinheirada, cheio de dinheiro, tenho minha esposa, tenho meus filhos, estava bem na vida, tinha de tudo. Mas o Shaitan começou a me chatear, que não, precisamos fazer alguma coisa nova, precisamos mudar um pouco de rotina, precisamos fazer alguma coisa, por mais que não seja grande, mas alguma coisa de novidade na nossa vida. Todos os dias mesma coisa, todos os dias 5 salatos, todos os dias se abster de pecado, já não dá. Alguma coisa temos que fazer. Ele diz que Shaitan até convenceu-me que tá bom. Eu disse, aqui na minha cidade, como é que eu vou fazer pecado? As pessoas me conhecem. Então ele decidiu viajar, e ele diz que eu viajei até aqui onde nós dois estamos. Quando cheguei aqui, encontrei uma outra malta, um outro grupo, que levaram-me e apresentaram-me vários lugares de pecado. Ele diz que o Sheikh, wallahi, eu não bebi. Wallahi, eu não consumi bebidas alcoólicas. Wallahi, Sheikh, não fiz isso, não fiz aquilo. Não fiz nenhum tipo de pecado. Até que eles trouxeram uma mulher para conversar comigo. E todos eles também estavam a conversar com várias moças, várias miúdas. E eu achei, qual é o mal? Qual é o mal de conversar? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diz, não existe lugar onde está um homem e uma mulher sozinhos, a não ser que o terceiro é Shaitan. A não ser que o terceiro é Shaitan. Nós hoje, infelizmente, vamos dizer o quê? Não, eu consigo me controlar. É só minha amiga. É só minha colega de trabalho. É só minha vizinha. Não existe isso. Shaitan está ali, preparado, para estragar a nossa intenção e nos fazer cair até o pecado mais profundo. Então esse jovem disse, eu comecei a conversar, fomos sorrindo, fomos brincando, até que quando eu dei conta, já estávamos dentro do quarto e cometi zina. Cometi adultério. Ele diz que logo depois do ato eu peguei minha cabeça aqui, Ya Allah, o que eu fiz? Ele diz que eu saí a correr do quarto, pensando, mas o que eu fiz? Onde minha cabeça foi? Até que ponto eu afundei no pecado? E quando saí dali, um daqueles meus amigos estava ali, e ele disse, o que se passa? E ali o Sheikh usa, ele diz, não vou usar o nome real da pessoa, mas ele usa o nome Ahmad. Ele diz que vamos tratar deste jovem como Ahmad. Ele diz que o amigo perguntou, Ahmad, o que se passa? Ele disse que eu já não sei o que fazer da minha vida. Eu cometi um pecado gravíssimo. Allah subhanahu wa ta'ala diz, La taqrabu zina. Não aproxime-se do zina, mas eu cometi zina. Agora o que será de mim? Eu sei que eu já nem sou merecedor de perdão da parte de Allah subhanahu wa ta'ala. Eu não mereço nem estar vivo. Eu já não mereço estar neste dunya. Eu preciso desaparecer daqui. O amigo disse, não preocupa, não é nada grave. Está aqui uma garrafa, bebe lá, vai se sentir bem. Bebe lá, vai se sentir bem. Ele disse que não. Você já me fez, Allah subhanahu wa ta'ala, me privar das mulheres do Jannah, porque eu saboreei de uma mulher ilícita aqui no dunya. Agora eu não quero que Allah subhanahu wa ta'ala me prive do vinho do Jannah, então eu não vou beber. Ele diz que eu saí a correr dali, mas eu não sabia para onde ir. Já nem tinha vontade de voltar para casa. Com que cara vou
encarar a minha esposa, os meus filhos. Então ele diz que eu só fiquei a rondar por ali e até que vim parar aqui. 3 dias não consigo dormir. O chefe disse que eu parei, agora disse: o que eu vou responder a este jovem? O que eu vou dizer a ele? Porque não posso lhe deixar também nesta situação, que ele já nem sabe o que fazer, ainda vai cometer suicídio. O que eu posso fazer com este jovem? Então o chefe disse que só lhe veio em mente um ayat que Allah subhanahu wa ta'ala menciona no Coran: Qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Que o Muhammad sallallahu alaihi wasallam diga para aquele meu servo que transgrediu as ordens de Allah subhanahu wa ta'ala, que Allah subhanahu wa ta'ala yaghfiru dhunuba jami'a. Allah subhanahu wa ta'ala perdoa todos os pecados e ele é o mais perdoador. O jovem ouviu o versículo do Coran, mas disse: não, esse versículo não é para mim. Para mim, Allah subhanahu wa ta'ala não vai me perdoar. Não há nenhuma razão, não há nenhum motivo para Allah subhanahu wa ta'ala me perdoar. Pois Allah subhanahu wa ta'ala deu-me de tudo e do melhor. E mesmo assim eu desobedeci a Allah subhanahu wa ta'ala. O chefe diz que eu levei o número de telefone do jovem e cada um foi à sua vida. Depois de algum tempo, o jovem, quando já voltaram para a Arábia Saudita, o jovem liga para o chefe e diz: chefe, eu preciso encontrar-me consigo. Tá bom, marcaram o encontro, foram até o masjid mais próximo e o jovem disse: chefe, eu não vim para saber de si, nem para cumprimentar, mas sim vim despedir. Vim despedir. O chefe disse: mas despedir, vais para onde? Para onde vais? Ele disse: eu vou me entregar às autoridades sauditas para me apedrejarem até a morte. Porque eu estou a ver que é a única maneira de Allah subhanahu wa ta'ala me perdoar, pois eu cometi zina enquanto sou um homem casado e a única solução é eles me apedrejarem até a morte. O chefe disse: não. Você não pode fazer isso. Peça perdão a Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala é Ghafur, é Rahim. Allah vai te perdoar. Ele disse: não. Única solução que eu estou a ver é ser apedrejado. O chefe disse: tá bom, vamos fazer assim um pacto entre nós dois. Vou te levar até um outro chefe, um outro alim. Vais ter com ele e se ele decidir que essa é a melhor solução, tens que mesmo se entregar, então vai se entregar. Mas se ele disser não, também não vai se entregar. Ele disse: está bem, concordo. Foram até este chefe. Quando chegaram ao chefe, logo de imediato o chefe disse: não, você não precisa se entregar às autoridades, pois não há nenhuma prova a não ser você próprio que está a dizer que eu cometi este crime. E ele narrou a passagem de um sahabi também que foi ter com Umar, foi ter com Abu Bakr radiallahu ta'ala anhu, foi ter com Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a dizer que eu cometi zina. E todos diziam: não, vai resolver com Allah subhanahu wa ta'ala, não cometeste nada, vai, porque não há nenhuma prova. Este chefe disse que não há nenhum apedrejamento, só peça perdão a Allah subhanahu wa ta'ala. Depois de algum tempo o chefe liga para o primeiro, diz: mas que tipo de indivíduo é esse que você arranjou? Todos os dias está-me a ligar, está-me a dizer: tema Allah subhanahu wa ta'ala pela sua decisão. Tenha medo de Allah, você decidiu que eu não devo ser apedrejado, mas tema Allah subhanahu wa ta'ala. O chefe diz: bem, eu não respondi só assim, mas sim decidi à base de ilm, à base de conhecimento. Pronto, o homem, o jovem, relaxou um pouco. Passado algum tempo, novamente liga para o chefe, que chefe, preciso encontrar consigo. Foi encontrar com o chefe, disse: chefe, vim despedir. Disse: de novo despedir? Disse: não, dessa vez não quero ser apedrejado, mas sim estou a ir para Hajj. Estou a ir para Hajj. O chefe disse: será que eu posso vir consigo? Posso estar na sua companhia? Ele disse: não, eu não quero ninguém comigo, vou sozinho. Mas coincidentemente o chefe naquele mesmo ano também ia para Hajj. Ele disse que eu vi o jovem de longe no Jamarat, ali onde se bate Shaitan. Então eu gritei: Ahmad. Ele fugiu. Depois, quando se encontramos de novo em Riyadh, onde eles viviam, o chefe disse: Ahmad, o que aconteceu afinal? Você sempre vinha consultar comigo, eu te chamei quando estávamos a fazer Hajj e fugiste. Ele disse: não, vocês são pessoas puras, não podem se misturar comigo, eu sou pecador. Ele disse: eu tinha medo de aproximar de vós e vosso todo o Hajj ser inválido, então eu não queria chegar perto de vocês. E assim separaram-se novamente, cada um foi à sua vida. Mas Sheikh diz que eu fiquei diariamente a pensar: mas qual é a solução para este jovem? Ele não pode continuar a viver assim, a pensar que ele já é inútil, que ele, Allah subhanahu wa ta'ala, nunca vai lhe perdoar. Ele não pode continuar a viver assim, eu preciso de uma solução para este jovem. Diz: fui ter com um outro alim.
E durante esse tempo o Sheikh diz que aquele jovem, aquele que cometeu o zina, tornou-se hafiz do Corão. Ele estava à procura de alguma maneira. Como é que Allah subhanahu wa ta'ala pode me perdoar? Qual é o caminho? Hoje, prezados pelos irmãos, nós às vezes lembramos de Allah subhanahu wa ta'ala, se arrependemos, que eu já não quero cometer pecado. Mas qual é a ação que a gente faz para justificar o nosso arrependimento? Para provar a Allah subhanahu wa ta'ala que eu realmente estou cansado de pecado. O que a gente faz? Nada. O máximo que a gente faz é tauba, astaghfirullah, só. Que costumam dizer os alims que nosso astaghfirullah necessita de astaghfirullah. Porque a intenção não está firme lá dentro, de abandonar o pecado de vez, nunca mais voltar para aquilo. A gente sempre menciona irmãos de Yusuf alayhi salam, que praticaram maldade com a intenção de virarem boas pessoas depois. Que depois disso, depois vamos virar pessoas virtuosas. Nós praticamos o bem com a intenção de depois ficar pecador. Que deixa só fazer hoje Juma, depois até a próxima semana. Hoje vou fazer Juma, como todo mundo está a caminhar para Juma, também vou, mas até a próxima semana não piso mais no masjid. A intenção já está errada. A intenção já está errada. Então este jovem, o alim foi procurar outra saída. Qual é a saída para esse jovem? Quando encontrou este alim, o alim disse: é fácil. Tem resposta simples no Corão. Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. Quando Allah subhanahu wa ta'ala está a dar qualidades daqueles que são ibadur rahman, aqueles que são servos de Allah subhanahu wa ta'ala, aqueles que são queridos de Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala diz o que eles fazem. وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ. São aqueles que não associam parceiros de Allah subhanahu wa ta'ala. وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ. E não matam a ninguém, não tiram a vida de ninguém de maneira ilícita, sem nenhuma justificação própria. وَلَا يَزْنُونَ. Não cometem zina. Não cometem zina. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَى أَثَامًا. E se eles fizerem isso, vão fazer parte daqueles que são criminosos. Mas à frente Allah subhanahu wa ta'ala diz: إِلَّا مَنْ تَابَ. A não ser aquele que se arrepende, aquele que pede perdão a Allah subhanahu wa ta'ala não só vai perdoar, mas يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ, vai mudar o pecado, o castigo dele, e no lugar daqueles pecados Allah subhanahu wa ta'ala vai lhe dar recompensas. O Sheikh diz: subhanallah, eu leio o Corão, mas não tinha pensado neste versículo. Nem passou na mente que Allah subhanahu wa ta'ala tem resposta para aquele jovem. Começou a procurar o jovem, tentava ligar, mas ele já não atendia a chamada. Até que num certo dia, podemos dizer num Juma, numa palestra, um alim está a dar bayan e ele fala da passagem de Khuzaima, da passagem de Rabi'a bin Khuzaim. Rabi'a bin Khuzaim, que era um jovem que influenciava as pessoas para o bem, chamava as pessoas para o din, chamava as pessoas para o Islã, chamava as pessoas para a adoração de Allah subhanahu wa ta'ala, e na comunidade as pessoas estavam a ficar chateadas, que este jovem está a influenciar as pessoas para a religião de Muhammad. Nós temos que travar esse jovem. Então foram contratar uma mulher de má vida e disseram: vamos te dar 100 dirhams. No mínimo queremos que Rabi'a bin Khuzaim te dê um beijinho, no mínimo, para a gente poder espalhar na sociedade que Khuzaima já está corrompido. Para a gente espalhar que Rabi'a bin Khuzaim está corrompido. Esta mulher diz que eu disse por 100 dirhams, só isso, beijinho, eu consigo mais que isso. Disseram: Bismillah, vai para isso. Ela diz que eu, quando cheguei perto deste tabi'i, ele de imediato olhou para mim e disse: oh minha irmã, imagina o que será dessa tua beleza lá no qabr. Para que vai te servir toda essa sua beleza se usares para a má vida? No qabr vais ter que responder a Allah subhanahu wa ta'ala. Aquela mulher, quando ouviu aquilo, estremeceu, fugiu. E vem que por causa desta resposta de Rabi'a bin Khuzaim, ela ficou conhecida como Abidatul Kufa, a mulher adoradora em Kufa, uma mulher virtuosa.
Este indivíduo, que chamamos ele de Ahmad, ele estava naquela palestra. Então ele levantou a correr e disse: Ya Allah, Rabia fugiu da mulher e eu me entreguei à mulher. Então Allah, eu não tenho direito de perdão. O Sheikh disse: porra, se eu soubesse que ele está ali, íamos pedir o Sheikh nem para falar isso. Ele saiu a correr. O Sheikh foi atrás dele e disse: oh Ahmad, já tenho resposta para si. Ele disse: mas qual resposta pode haver para mim? Então o Sheikh recitou novamente o ayat: وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ até o fim. Ahmad veio e abraçou o Sheikh, começou a chorar, que eu recito o Corão diariamente, mas também não passou pela mente este versículo. E no momento que falaram, já era hora de Maghrib. Então disseram ao Ahmad: dirija a salat. Vem que ele no salat só ficava a repetir o mesmo ayat, وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ. E sempre chorava quando dirigia a salat e recitava este ayat. Khuzaima, Ahmad foi a sua vida. O Ahmad foi a sua vida. Passado mais de algum tempo, o pai de Ahmad liga para esse Sheikh, que o Sheikh tem que vir até a nossa casa. Mas o que aconteceu? Não, venha rapidamente. Quando chega ali, foi informado que Ahmad já faleceu. Ahmad faleceu. Estavam a preparar para a janaza. Então o Sheikh disse: mas o que aconteceu com ele? Disse que não, ontem, na hora de Maghrib, depois de Maghrib, eu chamei ele para vir fazer iftar na minha casa. Ele disse que não, meu pai, eu vou ficar aqui no masjid, preciso recitar um pouco de Corão. Quando vimos que ele estava a demorar, mandei meu filho mais novo: vai lá ver teu irmão. Vai lá ver teu irmão. O irmão, quando volta, também volta a chorar. E diz: oh meu pai, Ahmad não está me a responder, não está a falar nada. O pai também corre para o masjid. Quando chega no masjid, Ahmad só diz a ele: oh meu pai, peço mandar salam para aquele sheikh. E depois de dizer, ele começa a recitar: وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. E Allah tirou a alma. Ele recitou o mesmo ayat onde Allah subhanahu wa ta'ala está a dizer: aquele que associa parceiros, aquele que mata injustamente, aquele que comete zina, então este vai ser castigado por Allah subhanahu wa ta'ala, illa man taba, a não ser aquele que se arrepender diante de Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala vai perdoar, e no lugar do pecado Allah subhanahu wa ta'ala vai dar recompensa, e ele assim se foi ao encontro de Allah subhanahu wa ta'ala. Este versículo não era só para Ahmad, não era só para os povos passados, é para cada um de nós também. Seja qual for o pecado, enquanto Allah subhanahu wa ta'ala não retirar a nossa alma, ainda há tempo de ser perdoado. E Allah subhanahu wa ta'ala diz: إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ. Que é obrigação, é um direito, um dever de Allah subhanahu wa ta'ala perdoar a quem? Aquele que cometeu o pecado bijahala, por causa de ignorância, ele não sabia. E Mufassirin dizem que todos nós não sabemos. Por quê? Nunca vimos Jahannam, por isso às vezes a gente na negligência pensa que não há problema. Depois vamos resolver, depois vamos pedir perdão. Então Allah subhanahu wa ta'ala está dizendo, dever dele, perdoar. Aquele que pedir perdão, Allah subhanahu wa ta'ala. E Allah diz quem? Aquele que pedir perdão, min qarib, de imediato. Falhou, pediu perdão a Allah subhanahu wa ta'ala. À frente Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَلَيْسَتِ التَّوْبَةِ, que não há perdão para quem? Aquele que pratica más ações, mas não pede perdão, حتى إذا حضر أحدهم الموت, até que chega a morte. E aí ele diz: إني تبت الآن, agora quer pedir perdão, já é tarde. Firaun, quando estava a ser afogado, também pediu perdão, também trouxe imã, mas já era tarde. Então Allah subhanahu wa ta'ala, cada dia da nossa vida, cada dia que a gente acorda de manhã, é um dia que Allah subhanahu wa ta'ala está nos a dar chance de arrepender-se diante de Allah subhanahu wa ta'ala, de procurar este caminho para o arrependimento, procurar maneira de se arrepender diante de Allah subhanahu wa ta'ala, não só de boca para fora, mas sim este exemplo de Ahmad, que ele ficou, já não sabia como viver por causa de um pecado. Cada um de nós sabe quantos pecados a gente comete diariamente, mas continuamos à vontade, como se não existisse Qiyamah, como se não existisse Jahannam, como se não existisse dia de julgamento. E Allah subhanahu wa ta'ala vai questionar a cada um de nós, que eu deite 30, 40, 50, 60 anos para se arrepender. Por que não se arrependeste?
E aí a gente já não vai saber qual resposta dar a Allah subhanahu wa ta'ala, a não ser dizer a Allah subhanahu wa ta'ala: dê-me mais um dia no dunya, dê-me esta oportunidade de voltar para o dunya, praticar uma boa ação. E Allah subhanahu wa ta'ala dirá: kalla, não, já não é possível. Já não é possível. Portanto, prezados peitosos irmãos, devemos criar esta mentalidade dentro de nós, que diariamente a gente tem que pedir perdão a Allah subhanahu wa ta'ala. A gente não pode continuar a viver uma vida de pecado. Não podemos continuar assim. A gente tem que preparar diariamente para aquele dia que Allah subhanahu wa ta'ala vai nos chamar ao seu encontro. Todos nós queremos chegar perante Allah subhanahu wa ta'ala limpos, puros, livres de pecados. Mas a única solução é a gente não pecar. Primeiro, parar de pecar. E número 2, pedir perdão, arrepender-se sinceramente de todos aqueles pecados que a gente cometeu no passado. Portanto, rogamos e pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala, conceda a todos nós a habilidade, vontade da gente pedir perdão a Allah subhanahu wa ta'ala, e faça de nós daqueles servos realmente arrependidos diante de Allah subhanahu wa ta'ala, para a gente fazer parte do hadith de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: at-taibu min adh-dhanbi kama la dhanba lah, que aquele que pede perdão dos seus pecados é como se nunca tivesse cometido. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.